Vamos agora desenvolver a fundamentação que nos permitirá tratar com fases condensadas, sólidas e líquidas fora do estado padrão. Com este objetivo, vamos considerar essas duas figuras que estão apresentadas aqui. Na figura da esquerda, nós temos um material M genérico que está puro e na temperatura que está sendo considerada ele está líquido. Em equilíbrio com ele, vai ter uma fase gasosa e a pressão parcial deste gás em equilíbrio com M líquido puro está designada como P0M. Na caixa da direita, temos agora a mesma substância M, mas desta feita em uma solução. Desta forma, vai existir uma pressão de vapor em equilíbrio com o M nesta solução. É óbvio que esta pressão de vapor vai ser diferente daquela que se encontra na caixa da esquerda, que está em equilíbrio com M líquido puro. O que vamos procurar desenvolver é uma relação que nos permita quantificar a variação de energia livre que ocorre quando retiramos o M do estado puro para o M em uma solução. Na caixa da esquerda ele está no seu respectivo estado padrão, na caixa da direita ele está em uma solução e, consequentemente, fora do seu estado padrão. Focando a nossa atenção agora na caixa da esquerda, onde temos M líquido puro em equilíbrio com M na fase gasosa com uma pressão equivalente a P0M. Quando um material se distribui entre duas fases, e essas duas fases se encontram em equilíbrio, podemos afirmar que o seu potencial químico é igual nestas duas fases. Matematicamente, isso pode ser descrito por essa equação. Do lado esquerdo, μ0 M índice L corresponde ao potencial químico do M líquido puro. Na fase gasosa, como já vimos anteriormente, o potencial químico do M no vapor é igual ao potencial químico do M no vapor no estado padrão, ou seja, com uma pressão parcial equivalente a 1 atmosfera, mais um termo de correção expresso por RT-ln de P0M, lembrando que na realidade há uma divisão aqui na P0M dividido por 1 atmosfera, que seria a pressão do M no estado padrão. Desta forma, esse quociente aqui é um número adimensional e temos que utilizar o valor de P0 aqui em atmosfera. Voltando agora a nossa atenção para a caixa da direita, onde temos o M em solução, nós podemos dizer mais uma vez que o potencial químico do M na solução é igual ao potencial químico do M na fase gasosa, e desta forma, esta igualdade é expressa através desta equação. Potencial químico do M líquido na solução é igual ao potencial químico do M no vapor, que mais uma vez é descrito pelo potencial químico do M no vapor no estado padrão, mais RT-ln de PM, que é a pressão do gás M em equilíbrio com ele na solução. Se combinarmos as duas equações que foram derivadas nos slides anteriores, nós podemos obter uma equação que expressa o potencial químico do M na solução em função do potencial químico do M líquido puro, mais RT-ln de um quociente das pressões. PM é a pressão em equilíbrio com M em solução, P0M é a pressão de vapor em equilíbrio com M líquido puro. Esta razão de pressões é definida como atividade. E para este caso, onde calculamos os potenciais químicos em função das pressões, foi assumido que o vapor se comporta idealmente. Então, finalmente, nós podemos expressar o potencial químico do M na solução como sendo o potencial químico do M líquido puro, que é o referencial, que é o estado padrão que foi adotado, mais RT-ln da atividade de M. Como neste caso, a pressão que foi considerada no cálculo da atividade é a pressão em equilíbrio com o líquido puro, nós dizemos que esta atividade, A índice M, é a atividade do M, tomando como estado padrão o M líquido puro. Se o comportamento do M não segue a lei do gás ideal, ao invés de definirmos a atividade em função da razão das pressões,
a atividade é definida em termos da razão das fugacidades do gás em equilíbrio com M em solução, com o gás em equilíbrio com M líquido puro. A expressão para o cálculo do potencial químico do M na solução é exatamente semelhante à anterior, é o potencial químico do M líquido puro mais RT-ln da atividade, enfatizando mais uma vez que essa atividade está expressa em termos, tomando como estado padrão o M líquido puro. Esta tabela, extraída do livro Dados Termodinâmicos para Metalurgistas, apresenta informações relativas a atividades do silício em uma liga binária ferro-silício em uma temperatura equivalente a 1873 Kelvin. O que está representado aqui na primeira coluna é a fração molar do silício, na segunda coluna os valores correspondentes da atividade do silício, tomando como estado padrão o silício líquido puro. Estes dados são para a solução binária ferro-silício e nesta mesma página há valores correspondentes à atividade do ferro, também tomando como estado padrão o ferro líquido puro. É fundamental que quando consultemos valores de atividade, sempre prestemos atenção a qual foi o estado padrão que foi adotado para a estimativa dessas atividades. Nesse caso, nas tabelas dos dados termodinâmicos, esse estado padrão está indicado no símbolo químico do elemento e entre parênteses o símbolo da fase para a qual foram estabelecidos os valores de atividade. Vamos considerar agora uma reação geral que envolve o composto A gasoso, B sólido, C gasoso e D líquido. Lembrando mais uma vez que esses símbolos correspondem às fases que foram assumidas como estado padrão. Então, no caso, para o A, o estado padrão é o A gasoso a 1 atmosfera de pressão. Para o caso do B, o estado padrão é o B sólido puro. Para o C, mais uma vez, gás a 1 atmosfera de pressão parcial. E o estado padrão para o D, D líquido puro. Já sabemos que a variação de energia livre para essa reação pode ser estimada em função da somatório da energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes. Neste caso, vamos considerar que tanto B quanto C estão em uma solução. Podemos então dizer que a variação de energia livre corresponde ao potencial químico da substância C multiplicada pelo seu coeficiente estequiométrico, mesma coisa para o D, também multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico D minúsculo, menos a energia livre dos reagentes, expressa em função dos coeficientes estequiométricos dos materiais que estão reagindo, multiplicados pelos seus respectivos potenciais químicos. Substituindo as definições de potencial químico por relações que já foram definidas anteriormente, nós reescrevemos a expressão para variação de energia livre da forma que é apresentada aqui, lembrando que no caso das fases condensadas como estado padrão, ao invés de pressão, nós temos os valores de atividade. Agrupando então as parcelas que têm relação com os logaritmos de pressão e atividades, nós podemos reescrever a expressão de ΔG desta forma, e é possível identificar essas primeiras 4 parcelas como sendo a variação de energia livre padrão, como apresentado aqui. O resultado final é que ΔG pode ser representado pela soma de ΔG0 mais RT-Ln, agora de quociente de produtos, de pressões e atividades multiplicadas pelos respectivos coeficientes estequiométricos das substâncias. E no numerador, aliás, no denominador, nós temos o produto das pressões e atividades também elevadas aos coeficientes estequiométricos dos materiais na reação que está sendo considerada. Quando as fases condensadas estão puras, a relação vista no slide anterior se simplifica, uma vez que os valores de atividade serão agora unitários. No caso do D, é unitário, tomando como padrão o D líquido puro. No caso do B, o valor de atividade é igual a 1, tomando como estado padrão o B sólido puro. Neste caso, então, a expressão para variação de energia livre é simplesmente o ΔG0 mais RT, Ln do quociente das pressões dos gases que estão envolvidos na reação, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. No capítulo 4,
dedicaremos a nossa atenção exclusivamente para a avaliação das atividades e descrevê-las em função da composição das ligas e das interações entre os diferentes elementos que fazem parte dela.